3, 2, 1, começamos com mais um vídeo no canal, hoje falando sobre Tudo é Rio, de Carla Madeira. Tudo é Rio, de Carla Madeira, livro de estreia dessa autora. E logo de cara eu já falo para vocês que este livro ele vai te pegar porque a Carla escreve muito bem, ela escreve de forma poética. Muitas vezes, inclusive rimando, assim, é uma narrativa bem interessante, um texto muito interessante, muito gostoso de ler, por conta da dessa característica da autora e também desta qualidade, né? Eu considero uma baita qualidade. E este aqui, por ser um livro de estreia, ele fez muito sucesso. Foi publicado em 2014. Essa versão é da editora Record, acho que ela só publica pela editora Record, tá? Mas é bem interessante, é muito gostoso de ler. É um texto que a gente começa a ler e não quer parar, muito por conta da escrita, mas também pela trama. E a maneira como ela vai e volta na ordem ali, na linha cronológica dos acontecimentos, que faz com que, num primeiro momento, parece que as coisas ficam sem respostas, mas depois a gente vê onde está a resposta para aquelas questões onde, trazendo para a nossa vida, nossas decisões provavelmente seriam completamente diferentes ou diferentes das decisões dos personagens desse livro. Né? Mas quem são esses personagens? Bom, basicamente a gente acompanha a vida de Dalva e de Venâncio, tá? Que são completamente apaixonados um pelo outro, uma paixão bonita ali, que surge de uma maneira natural, surge de uma maneira bonita, mas que acontece algo na vida deles, algo muito sério, e que destrói essa paixão, destrói essa vida, muito embora não os separe fisicamente. Além disso, dentro da vida desse casal, aparece uma prostituta, tá? Que é uma... eu vou usar o termo que a autora usa, inclusive, tá? É uma puta despudorada. Ela é puta porque ela gosta de ser, tá? E a gente vê isso na história da vida dela. E ela surge ali na vida desses dois. Ela não é a causa da ruína do casamento, mas ela ajuda ali em algumas questões para fazer com que ambos se separem ainda mais. Mas o fim desse livro ele é impactante. Ele tem ali uma espécie de plot twist, ele tem um segredo, né? Que faz com que a leitura fique ainda mais interessante, tá? Eu vou falar, quando eu for falar dessa parte, porque não tem como fazer uma resenha desse livro sem falar dele, sem falar o final dele, sem falar os acontecimentos, mas eu vou deixar marcado no vídeo a parte onde começam os spoilers e a parte onde termina, para vocês conseguirem ver as minhas considerações finais a respeito desse livro, tá? Porque ele aborda um tema que aparentemente é escuso ali, ele é um pouco, ele não é tão latente, mas que eu gosto em livros, tá? Eu gosto em histórias, que é essa condição miserável humana, né? Uma condição humana miserável que é capaz de fazer barbaridades, atrocidades e viver como se nada tivesse acontecido, tá? Então, livros que têm esse tema, via de regra, me cativam e é por isso que eu resolvi ler, tá? Não é o tipo de leitura que eu de fato assim costumo fazer, mas esse aqui ele tem uma característica especial, tá? Então vamos à história, vamos ver o que acontece, tá? A gente começa acompanhando a vida de Lucy, que é essa prostituta que eu disse. Ela era criada pelos pais, obviamente, só que os pais morrem cedo e ela passa a ser criada pelos tios. Ela sente ali ela se sente preterida em relação às primas, né, que são filhas daquele casal, mas ela tem uma vida tranquila. Mas depois de um tempo, ela começa a perder um certo pudor e ela começa a gostar de, digamos assim, seduzir os homens. E ela começa fazendo isso com o seu próprio tio. E o tio dá alguns conselhos ali, né? E ela começa, depois de um tempo, a seduzir os homens da cidade que ela morava, para provar que ela pode, de fato, manter eles ali sob o domínio dela, né? E ela se transforma numa prostituta fazendo isso, tá? Ela mostra que ela tem, de fato, um poder, ela é muito bonita, uma morena muito bonita, que tem ali um corpo atraente, né? E ela consegue, de fato, ser essa prostituta que domina, de fato, os homens, inclusive o seu próprio tio. Ela é expulsa de casa, inclusive, porque a sua tia retorna, ela saía, ela ia se arrumar para o casamento da própria filha, e quando ela volta, ela pega a sobrinha fazendo sexo oral com o marido.
e expulsa ela de casa. Então essa é a Lucy, para vocês terem uma ideia de como ela é, né? E depois a gente já vai descobrindo ali como que é a vida de Dalva e de Venâncio, tá? Como eu disse, eles se apaixonam muito cedo e é importante de novo enfatizar que esse livro ele não segue uma linha cronológica de acontecimentos, tá? Então a gente começa acompanhando a vida da Lucy lá no começo, e aí depois a gente já passa para os tempos que seriam os tempos ali intermediários dos acontecimentos, onde o Venâncio e a Lucy têm o seu rompimento, eles já eram casados. E olha como é o rompimento, não tem problema nenhum de falar disso, porque este não é o principal ponto do livro. Mas é um acontecimento que choca muito a gente, principalmente porque Venâncio, a gente começa a ver que ele não tem muito controle emocional. E a gente descobre isso ao longo do livro, entendendo como foi a infância dele, como foi a adolescência, como que era a relação dele com o pai, principalmente. Mas ele tem ciúme da Dalva, e esse ciúme, ele parece, assim, na minha interpretação, que ele controla, ele controla, ele controla, mas chega uma hora que o negócio estoura, né? Ele enlouquece e ele tem as piores relações com esse sentimento de ciúme. Ele leva às últimas consequências esse sentimento e faz barbaridades, né? Então a gente vê que desde o início do namoro, ele tinha esse ciúme e a casa da Dalva era muito frequentada, eles gostavam de fazer festas, tocar violão, cantar, era uma casa muito alegre. E eles tinham vários amigos, os irmãos dela, o irmão da Dalva, ele tinha alguns amigos, entre eles um chamava Bambu, e esse Bambu cresceu ali com eles, cresceu com a Dalva e tinha um certo carinho por ela. E este carinho faz com que ele leve para ela flores no dia do seu aniversário. O Venâncio vê isso, se enche de raiva, se enche de fúria e espanca o Bambu. E esse cara, né, esse amigo, ele era muito querido ali pelo pai, pela mãe da Dalva, e isso faz com que ali a relação se estremeça. E nesse ponto a gente conhece a Aurora, que é a mãe da Dalva, que para mim é um dos personagens mais interessantes desse livro, porque ela é uma pessoa sábia, ela é aquela pessoa que acalenta sem puxar o saco, mas que ela também consegue te puxar a orelha sem te deturpar tanto ou sem te colocar muito para baixo. É uma pessoa muito sábia e a gente entende a sabedoria dela por conta da família dela, dos pais dela, principalmente do pai. É uma pessoa que estudava bastante, lia muito, né? E ela tem essa característica de ser apaziguadora, né? E de ser brava quando precisa, mas ela é uma pessoa, como eu disse, ela consegue te colocar na linha com frases, com palavras e com carinho. E a relação do nome dela, que é engraçado, né? Porque ela é Aurora, né? Amanhã. E a relação que eu faço, inclusive, sendo um pouco, viajando um pouco na maionese, é que com a Aurora, a gente sempre tem a impressão de que um novo amanhã começa, né? Sempre temos uma nova esperança a cada manhã. Então, me parece, na minha visão, que essa é a função da Aurora, né, da mãe da Dalva. E o nome Dalva também, por conta da estrela Dalva, Vênus, né, que é aquela estrela mais forte da manhã, que na verdade é o planeta Vênus. Vênus, né, a deusa do amor, a deusa da beleza. E a Dalva é exatamente isso, muito feminina, né, uma estrela de fato para a família, para o Venâncio. Mas, né, voltando àquele caso, fazendo esse parêntese com os nomes, né, voltando ao caso da surra, né, que o Venâncio dá no Bambu, por ciúme, não acontecia nada, eles eram apenas amigos. A Aurora já percebe que tem alguma coisa errada, ela avisa a filha, mas ela é aquela mãe que dá conselhos, mas não impede que as coisas aconteçam. Ela deixa a filha ter as suas decisões, a filha seguir a vida do jeito que ela imagina que deva ser, né? Ao contrário do pai, da Dalva, que tenta ali trazer um impeditivo para em alguns momentos, mas a Aurora não, ela deixa as coisas fluírem, né? De novo, a cada manhã uma nova esperança, né? E assim acontece. E ali já é o primeiro indício de que o Venâncio ele não se controla muito bem, mas enfim, eles casam. E quando eles têm um filho, né? Esse é o principal acontecimento, é o acontecimento que causa a ruína do casamento dos dois. O Venâncio está saindo de casa, mas aí ele resolve voltar para ir ao banheiro e ele entra dentro de casa e vê o filho mamando nos seios da Dalva. E isso lhe dá ciúme, isso causa um ciúme doentio nele e olha o que ele faz. Ele arranca o filho do colo da Dalva, joga o filho longe e espanca a Dalva.
por esse acesso de fúria, né? De loucura. Bom, o que que a gente fica sabendo? Que o filho morre, né? Nesse ataque de fúria. E a Dalva é espancada. Mas a Dalva não denuncia ele, a Dalva não sai de casa, né? A vida segue, só que existe uma ruptura muito grande entre os dois. Eles não se falam mais, eles não se olham mais, e causa uma estranheza muito grande na gente isso, porque como, né? Que a Dalva ia deixar aquilo acontecer, né? Ou ainda ficar ali, porque deixar acontecer, às vezes ela é muito mais fraca do que o Venâncio, ela não consegue se contrapor a ele, mas se subjugar, ficar naquela casa ainda com aquele homem, com aquela espécie de homem, né? Inclusive isso foi alvo de muitas críticas da autora, né? Movimentos feministas, inclusive, criticaram muito isso, né? Como se fosse uma ode ali à violência dentro de casa. Mas a gente vai entender isso no fim, tá? Do livro. Mas a vida deles segue. E é aí que aparece a Lucy, de fato. Porque como eles não têm mais relação nenhuma, apesar de viverem na mesma casa, eles quase nem se viam mais e passa-se anos, assim. O Venâncio, ele começa a ir a um prostíbulo ali, né? Onde a Lucy trabalhava. E a Lucy era a mais requisitada. Só que o Venâncio, ele não dá bola para ela. Todos os homens da cidade queriam, faziam filas pela Lucy, menos o Venâncio. E isso chama a atenção da Lucy, porque ela sempre teve o que ela quis. E a história mostra isso, né? E aí ela começa a ficar irritada com aquilo, ela passa a não atender mais ninguém, ela só quer o Venâncio, e o Venâncio distrata ela, o Venâncio trata ela com indiferença, e isso vai deixando ela cada vez mais nervosa. Só que na cidade todo mundo sabe que o Venâncio era casado com a Dalva. E a Dalva passava em frente a esse prostíbulo todos os dias para ir à igreja. Era um rito da Dalva. Todos os dias ela ia à igreja depois que o filho morreu. E ficava lá horas. E quando ela voltava, ou quando ela ia, ela passava em frente a esse prostíbulo e as putas ali, elas ficavam no alpendre, né? E Lucy começou a ficar lá e começou a humilhar a Dalva, a xingar, a caçoar dela. E a Dalva pouco se importava, né? Era indiferente, até que um dia a Lucy brigou com ela de fato, bateu nela, deu um tapa nela, né? Fez frente a ela ali. E aí o Venâncio, depois disso, ela consegue ali dormir com o Venâncio. E aí o que acontece? Então, eu vou falar o que acontece, mas aqui pra frente saiba que terá spoilers que são determinantes para mostrar o fim do livro, tá? Então, se você quiser, assista. Se você não quiser, pule para o capítulo Considerações Finais, porque aí eu vou falar ali o que eu acho desse livro, sem dar spoiler, tá? Então o spoiler vai ficar concentrado no capítulo que começa agora. Bom, depois que ela ofende tanto, depois que a Lucy ofende tanto a Dalva e a Dalva se mostra impassível ali, ela consegue deitar com o Venâncio, né? Num misto de raiva, de fúria do Venâncio ali, pelo que ela fez, ela consegue. E ela tem um filho do Venâncio. Então, olhem só. A Lucy, que era uma prostituta, nunca queria ter filho, ela queria viver daquilo, ela adorava ser puta. Ela tem um filho com o Venâncio. E o que ela faz com esse filho? Olha que mulher desgraçada, tá? Ela abandona o filho na porta da casa da Dalva para ela criar. Porque ela sabia que eles tinham tido um filho e esse filho tinha morrido. Então, até como uma forma de misericórdia para o filho que ela tinha, né, que ela acabou de ter, estou falando da Lucy, ela entrega para uma mãe que ela acreditava que cuidaria bem, já que ela tinha esse vazio dentro dela, né, que é a Dalva. E de fato isso acontece. A Dalva, logo ela nota o que aconteceu, né? Ela sabe que é o filho do Venâncio com a Lucy, mas ela cuida da criança. E ela cuida tanto que ela não deixa o Venâncio chegar perto da criança. Isso que é interessante. A gente começa a ver que a Lucy, ela está trilhando um caminho de redenção. Só que ela também busca a redenção do Venâncio. Tá? Ela está fazendo aquilo, ela continua na casa, ela continua no mesmo teto, convivendo, entre aspas, com o Venâncio, como se fosse uma forma de punir o marido pelo que ele fez. Mas enfim, ela começa a cuidar dessa criança, dá ali do bom e do melhor. O Venâncio percebe, né, sabe o que aconteceu, só que ele não consegue se aproximar, porque ela entra no quarto, tranca a porta, fica lá com o filho. Mas aos poucos ele vai conseguindo se aproximar dessa criança. Ele tinha uma marcenaria, então ele
faz ali o berço para a criança, ele faz alguns brinquedos. E aos poucos a Dalva vai vendo que ele está tendo de fato um carinho pela criança. Aquele carinho que ele não demonstrou para o próprio filho, né? Porque ele matou o próprio filho. E aí a gente começa a perceber que a Lúcia, que a Dalva aos poucos, ela vai deixando a aproximação acontecer, até que chega um dia que ela não percebe e a hora que ela vê os dois estão dormindo juntos, né? O filho e o marido estão dormindo juntos. E ela percebe que era chegada a hora. E ela fala isso, inclusive, é chegada a hora. No outro dia, ela leva a criança até o prostíbulo, deixa a criança com a Lucy e fala que daqui a pouco volta para buscar. E aí ela vai para a igreja. Só que quando ela entra na igreja, ela sai por uma das portas da igreja e vai até a casa de uma mulher que chama Francisca. Essa Francisca é uma mulher, e aí a gente descobre a história dela também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma mulher que ela passou por um problema muito sério ali durante a juventude. A cidade toda caiu de pau em cima dela, porque ela era uma adúltera, tá? Pelo menos na visão da população. Ela foi execrada pela população, só que ela depois passou a ter uma vida de retidão, né? E ela cuidava ali dos filhos do patrão que ela tinha. E ela ficou conhecida ali como a mãe Francisca, ou a avó Francisca, e assim por diante. E gostava de animais, ela vivia ali num pedacinho de terra, numa chácara. E a hora que a Dalva chega lá, quem está lá com a Francisca? O filho dela, que não tinha morrido porcaria nenhuma, né? Então a gente começa a entender, aí é contada a história, né? Depois que ele Venâncio joga o filho no chão, ele tenta ali recuperar, e aí todo mundo conhece essa Francisca como uma pessoa ali que faz algumas curas, tal. Ele leva o filho para ela, ele está desfalecido, então ele abandona o filho lá, ele sai chorando, ele acha que não tem mais salvação. Só que depois de algumas massagens, ela de fato recupera o menino, e o menino chama Vicente. Só que aí ela fala para Dalva, ela não fala para o Venâncio, e a Dalva guarda aquele em segredo, para punir o seu marido. Então, olha bem, o ataque de fúria foi sério, mas não levou à morte. Ela foi espancada, mas ela conseguiu conviver com aquilo, criando o próprio filho longe do pai. E aí ela esperou ali 7 anos, até ver se tinha uma fagulha de arrependimento e uma fagulha de afeto dentro do marido. E de fato isso aconteceu com o filho que ele teve com a prostituta. E aí, vendo aquilo, ela falou: bom, é chegada a hora, vou levar o Vicente para casa. E ela pega o menino, tá? Leva o menino para casa, passa para pegar o outro filho, João, que estava lá no prostíbulo, leva os dois para casa e apresenta o filho para o marido. E a história ela termina mais ou menos assim, com um final um pouco aberto em relação ao que será que vai acontecer, o que pode acontecer, será que o Venâncio ele se recuperou totalmente ou não. Mas o fato é que agora eu entro com as minhas considerações finais e não teremos mais spoilers. Quem pulou o capítulo agora fica despreocupado. Mas a Dalva, então, ela teve oportunidades de ir embora e não foi embora, né? Teve oportunidades de voltar a morar com a mãe, mas não foi. Então, porque ela queria punir, de fato, o marido, né? E agora eles tinham ali um filho, que não era dela, era o filho do Venâncio com uma prostituta, mas ela conseguiu ver ainda um lampejo ali de afeto, até um lampejo de arrependimento do Venâncio, e ela, de fato, encontrou o momento que ela queria, né, de poder ter uma vida mais normal a partir daquele ponto com o seu marido. Ela se via também como uma estrela ali para ele, né, um rumo, um norte para o próprio marido, e ela não queria abrir mão disso. Então, a impressão que eu tenho, aí sou eu falando, tá? Vocês podem ver até pessoas que têm mais condições do que eu de interpretar esse livro, mas ela conseguiu, em certa medida, a redenção do marido e dela mesma. Então ela viveu ali um caminho de martírio, né, uma via crucis, e esse livro ele faz muita referência a Deus, né, a fé. Então a própria Dalva ela trilhou esse caminho de redenção para levar consigo a misericórdia do seu próprio marido. E aí no fim, o fim do livro ele deixa esse espaço aberto, né? O que será que vai acontecer então? Será que as coisas se ajustaram? Será que não se ajustaram? Mas enfim, eu lembrei bastante de Nelson Rodrigues, e eu vou guardar grandes proporções aqui, tá?
Mas esse livro me lembrou bastante Nelson Rodrigues, principalmente pelo fato da prostituta, que não tem relação com a adúltera do Nelson Rodrigues, mas tem ali uma questão que cava fundo na condição humana, né? Essa questão de olhar bem o comportamento humano, a capacidade que a gente tem de fazer com que as emoções tomem conta da nossa razão, ao ponto de da gente chegar a fazer o que o Venâncio fez, por exemplo, né? Então, mergulhar fundo nessas questões da condição miserável do ser humano é algo que me chama atenção e é algo que eu entendi muito aqui, que eu vi muito. Não sei se essa era a visão da autora. De novo, eu nunca vi nenhuma entrevista dela, nunca vi nada a respeito. Deveria até ter visto, mas eu acho que eu vou ver daqui para frente. Ela tem outros livros agora que ela lançou. Me parece que um dos mais novos agora, que eu não lembro o nome, vai virar uma série na HBO. Mas esse livro aqui, ele poderia ser um filme ou alguma coisa do tipo. Porque ele tem um enredo bem amarrado, ele tem uma estrutura bem definida. Essa questão de a gente não seguir uma ordem cronológica dos fatos também é algo que me cativa, porque prende a nossa atenção. Além da Carla, né, da autora, escrever muitíssimo bem. O texto dela é muito belo, tá? Então, é um texto que eu recomendo. Não é um puta de um livro, sabe, na minha opinião. Tem livros que falam sobre esse tema que pode ser mais explorado, de condição humana. Por exemplo, se você quiser ver condição humana, leia Dostoiévski, né? Mas, para uma literatura nacional, é muito interessante. Olhar os livros do Campo, por exemplo, do Érico Veríssimo. Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Não tem relação direta, tá? Mas são livros que falam ali, né, da condição humana, da segurança, da felicidade, de abrir mão da felicidade própria para poder chegar a um caminho de redenção, tá? Então, eu me lembrei bastante quando eu vejo a Dalva, eu lembrei bastante da Olívia, do Olhar e os Lírios do Campo, mas, de novo, assim, é só uma lembrança, não tem relação direta nenhuma com a história e coisas afins. Por que eu estou dizendo dessas referências? Porque é um livro bonito, é um texto bonito, vale a pena ler. Não é o maior livro, nossa, é o top das galáxias, mas é um livro que vale a pena ser lido, sim, tá? Então, este foi o meu resumo aí, a minha resenha do Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não falei tudo o que acontece no livro, obviamente, me atentei ali aos principais fatos, mas os alinhados são muito importantes, tá? E recomendo que você leia. Aqui na descrição eu vou deixar os links caso você queira adquirir esse livro. Você pode emprestar de algum colega, comprar em algum sebo, fica a seu critério. E tem também aqui embaixo o link do nosso canal no Instagram. E lá, diferente dos vídeos que eu faço aqui para o YouTube, eu coloco algumas resenhas mais em forma de texto, né? Algumas coisas lá que complementam as resenhas que eu faço aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, se esse é o tipo de conteúdo que te encanta, que te faz cair alguns minutos ouvindo e assistindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que você acredita que vai gostar desse conteúdo, e assim você fortalece muito o trabalho aqui do canal e faz com que a gente continue gravando estes vídeos. Ok, meu amigo e minha amiga? Então essa foi a resenha de Tudo é Rio, de Carla Madeira. Um bom livro, leia e se divirta. Garanto que você vai ficar preso na leitura e não vai querer parar. Eu, Eduardo Passago, fico por aqui, lendo pela primeira vez esse ano literatura brasileira, flutuando do nada a lugar nenhum nesse palito azul. Fui.